O Revista Novo Tempo de hoje começa falando da maior escola do mundo. Sim, é a Escola Sabatina, onde membros da Igreja Adventista e pessoas interessadas em conhecer melhor sobre Jesus estudam a Bíblia. O guia de estudos tem uma lição para cada dia da semana e no sábado, na igreja, os alunos recapitulam o tema em classes. Vamos ver? Eliane sofreu uma queda dentro de casa e precisou ficar de repouso por 1 ano. Foi nesse período que ela encontrou a TV Novo Tempo e essa passou a ser sua companheira diária. Logo, Eliane descobriu uma igreja adventista bem perto de sua casa e decidiu visitá-la assim que tivesse alta. Aí gostei muito, fui muito bem recebida e as pessoas se dividiam ali para fazer estudo da semana inteira que tinha estudado em casa. Todos os sábados pela manhã, as igrejas adventistas ao redor do mundo realizam a Escola Sabatina, que é dividida em unidades ou classes com 10 ou 12 pessoas. Alunos e novos amigos fazem trocas de experiências, oram e recapitulam o tema do guia de estudos proposto em cada trimestre do ano. A Escola Sabatina ela faz toda a diferença para quem chega aqui na Igreja Adventista pela primeira vez, né? Porque o mesmo impacto que eu tive, eu acho que as pessoas também têm ao conhecer a Escola Sabatina. No primeiro final de semana de março foi realizado o Simpósio de Escola Sabatina para as regiões Central e Serrana do Rio de Janeiro. Mais de 300 pessoas participaram, entre elas o Silas, que é professor da Escola Sabatina há mais de 30 anos. Quando eu estou ensinando e vejo o brilho nos olhos das pessoas que estão aprendendo, isso me dá a maior alegria, a maior satisfação. Quando o professor tem o desejo no coração de que outras pessoas também estejam no céu, eu acho que aí está o verdadeiro significado da Escola Sabatina. Nós entendemos que a nossa igreja tem um diferencial, que é a Bíblia. Por isso nós temos convidado as pessoas para a igreja para virem à Escola Sabatina, porque elas vão ter contato com a Bíblia. O nosso sonho é ver uma igreja em comunhão com Cristo, em comunhão com o próximo, em relacionamento com Cristo, é capacitar os professores para que eles possam ser este instrumento nas mãos de Deus para auxiliar os alunos. Eliane esteve no simpósio contando da importância da Escola Sabatina para sua vida. Hoje eu tenho assim, muito amor pela Escola Sabatina, porque foi ela que me ensinou. A minha intimidade com Deus foi aumentando. E quando isso acontece, você realmente tem uma transformação na sua vida. Eu tenho um sonho de ser um casal missionário. A gente pode até estar bem velhinho, mas isso é uma coisa que eu sempre tive vontade. Eu não me vejo mais vivendo sem Jesus, né? Não me vejo mais. Nem eu. Realmente essa escola é fantástica e abrange todas as idades. Se você se interessou, sendo ou não adventista, essa escola está aberta para você todo sábado e de graça. Procure estudar a Bíblia em grupos, você vai ver o quanto gostoso é. E essa foi só a primeira boa notícia de hoje, veja o que mais vem por aí. O NASP Hortolândia promove corrida em homenagem ao Dia das Mulheres. Jovens cristãos do Recife dão apoio às pessoas que estão prestando concurso. Museu Criacionista inaugurado em Galápagos. E você vai ver também as ações de prevenção ao coronavírus que o Hospital Adventista de Belém tem promovido. Isso e muito mais no seu programa de boas notícias que já está no ar. Já estamos de volta e vamos ao quadro Maranata, produzido pela ONG internacional de mesmo nome. Hoje vamos conhecer a história da Alisa, uma menina do Quênia que com apenas 6 aninhos fugiu de casa. Vamos ver como a Maranata cruzou sua vida e a transformou. Agonia, agonia, agonia. Eu agonizava pelo meu futuro. Eu não passaria de uma mãe em potencial aos meros 9 anos de idade. Eu não sabia qual futuro eu viria a ter.
E ao crescer, eu via em minha mãe um esboço do futuro que esperava por mim aos meros 9 anos de idade. Ela trabalhava sob o feroz e escaldante sol ou no forte e implacável frio, buscava traços de ouro negro e conquistava o sustento do dia. Ai, que futuro doloroso. Eu olhei para mim, para uma futura mãe potencial, aos meros 9 anos de idade. Não, eu tinha que escapar. A jornada foi bem longa. Eu estava andando a pé. E eu decidi que eu ia fugir bem tarde. À noite, depois das 9 da noite. A chuva fazia os poços transbordarem. Os rios por onde eu passava, eles chegavam nessa altura e às vezes chegavam até aqui. E naquela época eu era bem pequena. Eu não era grande como agora. Eu encontrei uns animais por lá, mas Deus me ajudou. Eles não conseguiram me machucar. Eu simplesmente passei por eles. Esta é a Lisa Tianina. Quando ela tinha 6 anos, a Lisa fugiu de casa. Ela diz que foi tudo bem porque estava chovendo. Porque quando está chovendo, sabe, todo mundo está dormindo. Ninguém ia pensar em sair, ninguém ia pensar que alguém podia fugir. Você entende? Mas quando ela chegou, aquilo foi um milagre. Porque pense em alguém que correu no frio, que cruzou riachos, enquanto Deus tomava conta dela. Foi Deus, isso eu te garanto. Fugir de casa colocou a vida de Alisa em risco, mas como uma garota Maasai no Quênia, as consequências de ficar em casa teriam sido piores. A cultura Maasai é uma das culturas mais antigas dentro da sociedade queniana atual. E para eles, o que eles mais valorizam são o gado e os filhos homens. Então, as filhas são mais ou menos como uma propriedade que eles descartam quando eles, sabe, bem entenderem. As mulheres Maasai que têm que tomar conta do gado. E têm que ter filhos como uma galinha, sem parar, até perder as contas. Não, você não pode levar uma vida normal. As garotas só servem para dar vida a outras crianças. Uma atrás da outra. Até o fim da sua vida. Então, eles arranjam casamentos com garotas bem novas, em troca de cabeça de gado. Quando a menina é levada de casa, o gado já foi entregue para a família. E isso é uma coisa valorizada tanto pelos pais quanto pelas mães. E antes que isso aconteça, elas passam pela MGF. MGF, ou mutilação genital feminina, é um doloroso e perigoso ritual pelo qual as Maasai passam durante a preparação para o casamento. Ele traz um risco de infecção, problemas para urinar, sangramento severo e até a morte. A MGF é ilegal no Quênia, mas continua a ser uma prática comum entre os Maasai, que normalmente vivem em áreas remotas. Na comunidade Maasai, quando uma garota nasce, ela só é vista como uma fonte de riqueza, uma fonte de renda para a família dela. Porque quando você é uma garota, na época em que tiver cerca de 7, 8 anos, você passa pela MGF, que sinaliza que agora você virou uma mulher e que precisa ser responsável. Nesse momento, eles começam até a dizer para você que você não deve ficar no mesmo local que a sua mãe, porque agora você é uma mulher adulta e você precisa começar a sua própria família. E com 9 anos de idade. É uma experiência traumatizante, porque algumas dessas garotas passam por situações realmente difíceis. Algumas delas passam pela MGF e não têm nem tempo de se recuperar, porque os pais delas estão tão ansiosos para receber o pagamento, receber o gado, e porque os outros homens, eles só querem, eles não ligam, eles só querem receber as noivas. É muito ruim
Porque quando uma garota é circuncisada, ela não tem mais alternativas. Além disso, se a menina vai para a escola, o pai amaldiçoa ela e a relação com a família acaba. Existe uma crença, uma cultura, uma superstição na comunidade deles que diz que se você for contra a vontade do seu pai, você é amaldiçoada. E algumas delas ainda vivem com esse medo de que, tá bom, eu tô aqui, mas eu sei que eu fui amaldiçoada. Depois de um tempo, eu soube que o meu avô queria me amaldiçoar porque eu tinha fugido para não me casar, mas eu não estava nem pensando em maldições. Eu só conseguia pensar na minha educação. E o meu pai fez a mesma coisa. Ele disse que queria que eu voltasse para casa e que depois eu fosse morar com meu marido. Senão ele ia me amaldiçoar. Na maioria das vezes, você vê que automaticamente o relacionamento deles acaba. Porque se a norma é que você deve obedecer ao seu pai e que você deve obedecer à sua mãe, no momento em que você vai contra os desejos deles de casar você com um homem, em troca dos animais que vão manter a família em boa condição, quando você é contra isso, é óbvio que você se torna uma inimiga dessa comunidade e da família toda. Quando meu pai soube que eu tinha fugido, ele disse que ia matar a minha mãe. Ele mandou o meu tio bater muito na minha mãe, porque ele disse que foi ela que me mostrou o caminho para poder fugir. E a minha mãe nem sabia, ninguém tinha ideia. Ninguém sabia que eu pretendia fugir, porque eu era obediente. Eu não mostrei pra eles que eu queria fugir, não. Eu só fiquei quieta. O meu pai bateu nela por minha culpa. Mas a minha mãe não sabia o que eu ia fazer, o que eu podia fugir. Muita gente queria me ver morta naquela época, mas eu confiei em Deus. E eu sei que Deus é tudo. Hoje a Lisa tem 15 anos. Há 9, ela vive na escola adventista e centro de proteção de Cajeado, enquanto recebe uma educação cristã. Este é o lar dela e de mais de 160 garotas e 45 garotos que ajudam as meninas a desenvolver relacionamentos saudáveis com homens. As garotas dormem juntas nas camas, porque não há espaço suficiente. Os banheiros são buracos no solo e os alunos tomam banho em cubículos externos com um balde. As condições não são ideais, mas muitas dessas garotas não podem voltar para casa. A decisão de fugir da MGF e do casamento significa que elas não são mais bem-vindas em seus vilarejos. Na primeira vez que eu voltei, eu tinha ficado 5 anos. 5 anos sem ver os meus irmãos, sem ver ninguém da família. E quando eu voltei, todo mundo ficou feliz. Ficou feliz em me ver. Todos estavam orgulhosos de mim. Mas ainda assim, o meu pai simplesmente saiu da casa dele. E ele quis me bater, enquanto eu segurava o meu irmão menor. Mas todo mundo gritava, sabe? Por favor, não bate nela, deixa ela ficar com a gente. Nós sentimos muita falta dela. Para a maioria das garotas na escola adventista e centro de proteção de Cajeado, a ligação com as famílias desapareceu. Elas têm que aprender a viver sem os familiares. O centro de Cajeado se torna um novo lar delas e a diretora Sarah Daniel, uma nova figura materna. A Sarah é uma pessoa incrível, sabe? Quando você conhece ela, você cria uma ligação. Você percebe que ela é uma mulher apaixonada pelo que faz, que se importa mesmo com as meninas. Ela é muito trabalhadora, ela tá sempre correndo. Sabe, ela se importa com as meninas e dá pra ver que as meninas realmente se amam muito. Não é artificial, não é um teatro, porque os voluntários estão aqui, eu tô aqui. Ela não faz isso porque tem gente aqui, ela é desse jeito sempre. Ela é muito carismática, sabe? Ela é cheia de energia e
Ela quer uma vida melhor para essas meninas, sabe? E quando ela sai da escola e encontra garotas que estão prestes a serem castradas para se casarem, ela resgata essas meninas e traz para cá. Dá pra ver que o coração dela tá com essas garotas. Ela foi como uma mãe pra gente, sabe? Cajado é como um lar pra todas nós. E as pessoas lá são nossas irmãs, nossos irmãos, nossas mães e nossos pais. E a dona Sara era bem legal com a gente. Mesmo que as alunas de Cajeado formem uma família, Sara sabe que no fundo elas ainda querem ser aceitas pelas famílias onde nasceram. De tempos em tempos, ela tenta facilitar reconciliações para algumas garotas, quando as famílias delas estão de acordo. E a verdade é que para essas meninas, quando elas têm a oportunidade de ver que os pais delas estão dispostos a simplesmente tocar nas cabeças delas, que é o sinal usado para se cumprimentarem, você não imagina a felicidade que elas sentem. Mesmo se uma delas sente que ali não é seguro para elas, pelo menos o pai acabou de mostrar para ela que ela ainda pode continuar se considerando filha dele. A primeira visita de Alisa ao seu antigo povoado não foi boa. E agora Alisa tenta manter o relacionamento com o pai vivo, fazendo outra visita. Quando o pai percebeu o nível do conhecimento que Alisa recebeu na escola, ele percebeu o valor da educação. Uma visita recente mostrou que o pai dela teve uma mudança completa de atitude e tem orgulho de Alisa. Tem coisas que nós não compreendemos ainda. E quando uma garota recebe uma educação, ela traz de volta o que ela aprende. E hoje em dia eu quero que ela estude. No que diz respeito a mim, com certeza, eu acho que todas as crianças deviam poder estudar. Sejam elas meninos ou meninas. Por que eu não ia querer? Se ela for estudar, ela vai colocar coisas novas na cabeça. E quando ela voltar para casa, ela vai trazer mais sabedoria para nós. E nós vamos viver muito melhor. Nós vamos ter mais bênçãos e nossos corações vão ser mais felizes ainda. Enquanto gravavam no vilarejo de Alisa, a equipe de gravação da Maranata ficou sabendo que uma garota, uma prima de Alisa, tinha sido levada ao vilarejo para ser castrada. Ela estava devastada e chorando. Quando a gente estava lá, a Sara ouviu falar numa garota que tinha 9 anos e ela foi mandada para casa da avó para fazer a MGF. E a Sara ficou perguntando para ela: por que você não tá na escola? Por que não tá na escola? E eu descobri que ela não se comunicava em Swahili. E me disseram que ela nunca foi para a escola. E depois que eu investiguei, eu descobri que já estava tudo acertado, que ela já estava esperando a castração para que pudesse se casar depois. A garota ia ser mutilada e já tinha sido prometida em casamento. A Sara interviu, sabe, ela chegou e disse que ia trazer a menina com ela. Quando nós conversamos, ela disse que queria ir para a escola. Mas ninguém quer levá-la para a escola. Aqui. Então, eu decidi levá-la comigo. Então foi bom hoje ser um dia de aula para a gente poder identificar isso. Depois de consultar o pai de Alisa, o líder do vilarejo, Sara recebeu a permissão para levar a garota chamada Maleton para o refúgio em Cajeado. O pai de Alisa também pediu que levassem o filho caçula dele, porque a família não tem como pagar uma escola. Apesar do centro já estar além da capacidade de receber novos alunos, Sara concordou em levar o garoto, chamado Edgar. A vila se despediu das crianças com uma música e os dois começaram a jornada por uma nova vida. Eu fiquei tão feliz, aliás. Eu fiquei... Quando eu vi os dois chegando pra entrar no carro e vir pra escola, eu fiquei muito emocionada, sabe? Eu chorava, parecia uma cachoeira de tantas lágrimas que rolaram. A equipe voltou para Cajeado com o irmão de Alisa, Edgar, e a prima Maleton, uma família com quem ela não esperava conviver de novo. As crianças começaram a se familiarizar com a escola e com o modo de vida no refúgio em Cajeado. O problema que nós temos quando as meninas chegam é que depois do banho, elas precisam de roupas novas. Algumas meninas têm 2 ou 3 vestidos e podem emprestar, mas roupas íntimas não podem ser emprestadas. Então eu sempre tenho que tentar garantir que eu vou conseguir roupas íntimas novas para que as recém-chegadas tenham o que vestir.
E depois disso, tem mais itens como sabonetes, bacias. E às vezes elas chegam e nós não temos recursos, mas temos que ajudar, mesmo que a gente peça algo emprestado, porque nós somos a única esperança dessas crianças nesse momento. Nós também temos que ir até o Departamento de Proteção à Criança, porque eles precisam nos passar alguns documentos para garantir que ninguém pode chegar aqui depois e dizer que nós roubamos os filhos deles. Então, o pessoal do departamento tem que saber. E depois, nós levamos as crianças para um check-up médico, o que também é um pouco caro. Quando vamos ao hospital, eles não dizem: "Ah, como as crianças foram resgatadas é de graça." Nós temos que pagar o que qualquer pessoa pagaria. Algumas crianças que nunca pisaram numa escola não conseguem se comunicar em nenhuma outra língua além da língua local delas. É por isso que, normalmente, nós costumamos ter algumas mulheres que são voluntárias, que vêm ajudar, e também, sabe, as nossas outras alunas que já passaram por isso, elas também ajudam na tradução. No meu caso, eu falo algumas frases simples. Dá para me comunicar com elas de forma simples. Mas eu digo que essas crianças são verdadeiros gênios. É assim que eu me refiro a todas elas. Porque você nota que só de interagir com as outras, em cerca de 1 mês ou 2, elas conseguem falar algumas coisas e conseguem se comunicar umas com as outras. Maleton e Edgar passaram pelo processo de aclimatação na escola, vendo coisas e lugares que eles nunca tinham visto antes. Naquela noite, eles desempacotaram seus pertences em uma nova casa, mesmo com pouco espaço. Naquela manhã, a vida daquela menina era normal, sabe? Ela acordou, ordenhou as vacas, limpou a casa. Foi um dia normal na vida dessa garota. E de tarde, bum! A vida dela foi transformada numa guinada completa, que trouxe um futuro melhor e deu a ela uma chance na vida. E essas crianças podem virar advogados, médicos, engenheiros. É muito animador poder ver isso acontecendo bem na nossa frente, sabe? A gente encontrou eles com roupas rasgadas, narizes escorrendo, sujos. Mas de noite eles já estavam bem vestidos e totalmente irreconhecíveis. Não dava nem pra dizer que esses garotos eram os mesmos que resgatamos. Apesar de passarem por mudanças dramáticas em apenas um dia, os sorrisos de Maleton e Edgar mostram a felicidade deles. Deus é amor. Mas quando chegaram na nova casa, Sarah teve que encarar a realidade de que a escola não tinha espaço para recebê-los. Além das condições difíceis para os alunos atuais, essa falta de espaço impede que a escola resgate muitas outras crianças de forma proativa. Eu tenho mais ou menos 46 garotas querendo estudar aqui, mas eu não tenho espaço, sinceramente. E eu pedi para elas que elas me dessem mais um tempo. E que em caso de perigo elas deviam nos consultar, avisar pra gente, mas nós não temos mais espaço. Que história impactante. Os nossos problemas se tornam muito pequenos. E agora vamos para o nosso giro de boas notícias. Quem traz as informações para a gente hoje é a jornalista Gabriela Frontini, que já está por aqui. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Darcy. Bom sábado. Bom sábado para você também. Realmente impactante essa história, você né? Viu, né? Mas que bom saber que a Maranata faz um excelente trabalho e, através da Escola Adventista, consegue mudar a realidade ali de muitas meninas. É verdade. Vamos às nossas boas notícias aqui? Vamos lá. Do Giro? Vamos. A primeira eu quero falar sobre uma ação de alguns jovens lá do Rio Grande do Norte, gente. Eles são de Mossoró, que é o segundo maior município ali do estado, e eles resolveram trocar o lazer, Darcy, para fazer o quê? Levar um pouco de conforto aos familiares de gente que fica ali internada em um hospital importante da cidade. A gente vê aí algumas imagens. Essas pessoas não podem ficar lá nos leitos, daí elas têm que se acomodar na frente do hospital. Então, esses voluntários foram até lá. Eles cantaram, levaram mensagens de esperança, distribuíram água, distribuíram livros também a esse grupo e, para surpresa deles, depois eles foram convidados pelo próprio hospital para ficarem ali e orar junto com as pessoas que estavam nos leitos, porque eles viram que essa atitude melhora inclusive a saúde dos enfermos. Que legal. Eu achei isso fantástico, porque final de semana a gente quer fazer o quê? A gente quer descansar, né, Darcy? É verdade. A gente muitas vezes não quer fazer nada, não quer se envolver, quer só dormir, mas a gente tem gente animada, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, como esse grupo de jovens aí de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Sensacional, adorei, Gabi. Muito bom, né? Segundo giro de hoje, uma ação um pouco parecida, mas que tem a ver com a ADRA, nossa Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que também faz um trabalho fantástico de maneira bem organizada, porque é uma instituição, né? Uma ONG propriamente dita.
Lá, há uma semana chove no Rio de Janeiro, lá não. No Rio de Janeiro chove há mais ou menos uma semana e muitas pessoas perderam tudo ali, né, Darcy? Móveis, eletrodomésticos, roupas que ficam ali naquela lama, naquela água, enfim. E por conta dos alagamentos perdem muitas coisas. Mas a Igreja Adventista, através de colégios adventistas lá no sul do estado do Rio e também da ADRA, Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, prepararam uma grande mobilização para ajudar essas famílias prejudicadas pelas enchentes. Mas não sou eu que vou contar, não. É a Kimberly Cruz que acompanhou tudo, jornalista lá no Rio. Vamos ver? Vamos ver. A esperança chegou aqui para milhares de famílias em um dos bairros mais afetados pelas enchentes aqui no Rio de Janeiro, através da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, que trouxe água e alimentação para os moradores que estão precisando. Eu vou conversar agora com um dos responsáveis por essa ação, que vai me contar um pouquinho o que vocês têm feito para os moradores aqui desse bairro. Então, a igreja ela sempre chega junto para ajudar as famílias, né? E desde o ano passado nós entregamos cerca de 3.000 galões de água, né? Através da ADRA que fez isso, né? E a igreja está junto entregando alimentos, também produtos não perecíveis. Eles têm muita necessidade, então tudo aquilo que chega a gente repassa para a comunidade aqui que é muito carente e sofreu bastante em mais um ano. Perdemos tudo, calamidade mesmo. Infelizmente nós perdemos roupa de cama, eletrodoméstico, o que tinha na casa. Só nessa noite, quantas pessoas aqui vocês têm noção de que foram ajudadas por essa ação? Aproximadamente 600 a 800 pessoas, entendeu? Esse é um presente que ele pode ajudar, né? Encontrei água, sopa, gratidão, né? É muito bom a gente ser recebido assim, né? Passando por essa luta e ter alguém para ajudar a gente, né? Ação bonita, né, Darcy? Nossa. A gente ajudando aí as pessoas que precisam. E essas pessoas estão seguindo os passos de Jesus. Por isso que eu quero oferecer bem rapidinho aqui para você a revista Ensinos de Jesus. É um presente do Revista Novo Tempo para você. É de graça. O número vai aparecer aí na sua tela. Você pode pedir a qualquer hora. Tem esse número fixo e tem também um WhatsApp para facilitar aí a sua vida. Certo, Darcy? Certo. Muito obrigada. Até mais. Bom programa. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, gente, chegou a hora de ver a sua boa notícia aqui no Revista. Mande seu recado para a gente pelo nosso WhatsApp, código de área 12 981352908. Já salva nosso número aí para ficar bem mais fácil para você interagir quando quiser. Pode ser vídeo, foto ou só texto. Vamos ver quem já participa com a gente aqui hoje. Solta aí. Ricardo Viana, de Brasília, no Distrito Federal. A boa notícia é que nossa filha Tainá Blenda foi condecorada no Colégio Militar Dom Pedro II. O prêmio Alamar é um dos símbolos de destaque, é concedido aos alunos que obtiveram nota igual ou superior a 8 em todas as disciplinas e comportamento ótimo ou excepcional. Tem nossa foto, mostra aí. Parabéns, parabéns pela filha e por essa família linda. Um grande abraço a todos vocês. Vamos para uma pausa rápida agora, mas depois do intervalo você vai ver de que maneira as mulheres foram homenageadas pelo seu dia, comemorado em 8 de março. O Revista Novo Tempo volta em instantes, fique com a gente. Já estamos de volta e vamos direto para o México, de onde fala o pastor Williams Costa Júnior, com as notícias internacionais da ANN. Estou no México, numa região chamada Riviera Maya. Aqui a temperatura é agradável, a brisa é suave e as águas do Mar do Caribe são cristalinas. É fácil vermos os peixes e lembrar que Jesus nos chama para sermos pescadores de homens. Neste lugar inspirador, líderes de escola sabatina e Ministério Pessoal das Três Américas se reuniram para aprender e compartilhar experiências. Foram dias inesquecíveis e inspiradores. Perguntei ao diretor do Departamento de Escola Sabatina e Ministério Pessoal da Associação Geral qual o objetivo desta reunião. O objetivo é fazer discípulos. Perguntei também a Jim Howard,
sobre qual iniciativa eles enfatizam no ministério pessoal. O que estamos enfatizando para os ministérios pessoais é fazer a igreja crescer. Primeiro, precisamos preparar o solo do coração. Fazemos amizade com as pessoas, através de nosso relacionamento conquistamos sua confiança e, à medida que conquistamos essa confiança, estamos preparados para plantar a semente da verdade. A semente, disse Jesus, é a palavra de Deus. Uma vez demonstrando interesse nisso, cultivamos esse interesse no estudo bíblico em andamento. E esse é o coração do processo de fazer discípulos, compartilhar a verdade, ajudar a orientá-los a aceitar essa verdade. Eles precisam tomar decisões para seguir Jesus. Essa é a colheita. Essa colheita pode acontecer através de apelos pessoais ou públicos, mas de forma automatizada. Eles precisam tomar decisões e automaticamente decisões para o batismo. Precisamos preservar essa colheita através do ministério de discipulado em andamento. Então esses membros são colocados para trabalhar e continuar o ciclo ministrando a outros e fazendo discípulos eles mesmos. Assim, há discípulos fazendo discípulos. Portanto, não estamos apenas adicionando membros, mas multiplicando o número de fiéis. À medida que crescemos juntos, nos tornamos uma igreja mais forte. No congresso, encontrei meu amigo e pastor Bulhon. Ele foi um dos palestrantes do congresso. Perguntei qual o objetivo da escola sabatina e ministério pessoal. Eu acho que é preparar o povo para se encontrar com Jesus. Ensinando o povo a estudar a Bíblia todos os dias, a viver em oração permanente e a buscar outra pessoa para Cristo. Quando o membro de igreja faz isso, é um discípulo, porque caminha com Jesus, segue Jesus. E o resultado disso, dessa experiência de caminhar com Cristo, é que o caráter de Jesus se reproduz na vida das pessoas. E quando isso acontecer, pois Cristo virá para nos levar com Ele. O pastor Canals reforçou o pensamento do pastor Bulhon. E assim, as pessoas que vieram aqui estão voltando para fazer 3 coisas: estudar a Bíblia, orar mais e ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. É muito emocionante ver 3 divisões diferentes se unindo, todo mundo junto, compartilhando ideias, capacitando-se para realizar a missão de maneira unificada, e isso é muito emocionante. As ênfases em cada uma das regiões do continente americano são um pouco diferentes, mas no final, todas têm o mesmo objetivo. Marcharemos com uma visão. Como escola sabatina e ministério pessoal, falamos a mesma linguagem. Na América do Sul temos um único plano estratégico, que é unir unidades de ação com pequenos grupos, e ambos trabalham para a missão. Temos 2 grandes forças, a Bíblia a ser lida e a Bíblia a ser ensinada dentro da estrutura da escola sabatina integrada a pequenos grupos. Escola sabática integrada com os grupos pequenos. E os grupos pequenos? Os pequenos grupos na região interamericana são uma força que leva nossos irmãos a dizerem que eles amam a Bíblia e eles aprendem quem é Jesus. Quando eles se entregam a Jesus, podem ir depois contar a outros que existe um Jesus amoroso na Bíblia. E eles podem dizer, eu o encontrei, e aí eles vão trabalhando juntos. Na divisão norte-americana, focamos principalmente no trabalho que os adultos fazem, porque eles combinam os 3, escola sabatina, ministério pessoal e ministérios penitenciários. O resultado dos ministérios dos adultos na América do Norte é tremendo. Temos ido para o cenário digital e incluímos um ministério de transmissão pela web. Somos um canal do YouTube, temos um ministério virtual muito vibrante, cheio de todos os tipos de recursos. Apesar do tremendo suporte que a divisão norte-americana dá para os adultos, qual a importância da escola sabatina para as crianças e adolescentes? É importante que a escola sabatina produza materiais para crianças e adolescentes, porque é a base de sua crença. Quando olhamos para a missão de Jesus, ele diz que veio buscar e proteger pessoas perdidas. O ministério de estudo da Bíblia é o mesmo. É quando encontramos pessoas, as levamos à palavra, porque na Bíblia eles descobrem quem é Jesus Cristo. Encontram a vida eterna e encontram um Deus que atende suas necessidades diárias. Conversando com um pastor de igreja da região norte-americana, perguntei
Qual o ponto alto desse Congresso Continental? Para mim, o destaque foi, sem dúvida, o ciclo de crescimento em que você prepara o solo, então você tem que plantar as sementes e você cultiva depois a colheita, depois você tem que preservar, e todos se dividem em elementos para mostrar a importância de todo o sistema de trabalhar em conjunto. Na igreja, há os que dizem que o mais importante é a gentileza, outros o evangelismo e até o discipulado, mas quando tudo funciona bem, tudo pode ser muito melhor. Everything can be so much better. Já em clima de Dia da Mulher, o UNASP Hortolândia promoveu uma corrida só para as mulheres, com o título de Ladies Run. E se você ainda não pratica nenhum exercício físico, vale a pena conferir essa reportagem para ver como essas mulheres têm superado suas dificuldades, cuidando melhor da saúde. Vamos ver? Que o exercício físico faz bem à saúde, a gente já sabe. E para as mulheres, os benefícios são amplos e fundamentais. Previne doenças cardiovasculares, combate a osteoporose, mantém a massa muscular, a combater a depressão, a ansiedade. Vai fazer a pessoa viver mais, viver melhor e ser mais feliz. Foi em busca de saúde que a dona Neilde passou a levar a sério a atividade física. Eu sempre caminhei, fazia caminhada. Depois eu fiz uma cirurgia do coração, aí passei a fazer academia, musculação. É bastante diferença. Você fica mais flexível, tem mais disposição. Para incentivar as mulheres a praticarem exercícios, o UNASP Hortolândia promoveu no último domingo uma corrida e caminhada intitulada Ladies Run. O evento reuniu mais de 200 mulheres que foram desafiadas a percorrer 5 quilômetros. A Ladies Run nasceu com o intuito de a gente incentivar a atividade física e também como uma comemoração ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Algumas participantes ainda estão começando, outras já avançaram e estão motivadas pelos resultados obtidos. Sim, eu cheguei a pesar 93 quilos e hoje eu estou pesando 78 quilos, eu estou me amando, me adorando, é muito bom. A corredora Marina, que tirou o primeiro lugar, ainda deixa um recado para quem tem vontade de começar a correr. E assim, muita gente olha a gente correndo e fala, ai, mas eu não consigo. As mulheres vão dominar o mundo, né? Então, aos poucos a gente consegue sim, é só querer que você é mais forte do que sua maior desculpa. E se você ficou inspirado com tantas histórias e gostaria de colocar o exercício físico na sua rotina diária, a gente termina essa reportagem com algumas dicas. Primeiro de tudo, você precisa passar no médico e se certificar de que você está apto a fazer exercício físico, né? Mas se você não faz nada e quer começar a se exercitar agora, você pode colocar um par de tênis e começar a fazer uma simples caminhada, né? Desde que você não tenha nenhum problema de saúde. E se ainda assim você está com preguiça, ouça o alerta de quem entende do assunto. Nós da nossa idade precisa fazer exercício, porque se não faz, trava. Acabou de acabar minha preguiça. Gente, ainda na temática do Dia das Mulheres, qual de nós não gostaria de ganhar um presente nessa data? Ainda mais se fosse uma bolsa, não é mesmo? Foi pensando nisso que um colégio em Curitiba desenvolveu um projeto bem legal. Confira na reportagem da Letícia Souza. Grandes, pequenas, coloridas, discretas ou não. Afinal, por que as mulheres gostam tanto de bolsas? Porque elas sentem necessidade de ter muito mais do que uma. Seria uma bolsa para cada ocasião ou uma bolsa para cada estado de espírito? Tenho umas 5 bolsas, mas no dia a dia eu uso só umas 2. Porque tem que combinar com o lugar, com a roupa, com a ocasião que eu vou usar as bolsas. A bolsa faz parte do universo feminino e é quase um símbolo de feminilidade. Com o Dia da Mulher se aproximando, essa poderia ser uma boa dica para presentear uma dama. Pensando em tudo que uma bolsa pode significar e como pode mudar o humor de uma mulher, e que o Colégio Adventista Boa Vista, aqui de Curitiba, teve uma ideia. Então, nós proporcionamos aos alunos, as mães deles também a participarem, doando bolsas com objetos e itens de higiene pessoal dentro dessas bolsas para serem doadas para outras mulheres. A ação faz parte do projeto Bolsa Solidária. Maria Fernanda se sensibilizou com o projeto e resolveu se desfazer de uma que andava esquecida no armário, mas que agora pode fazer a diferença na vida de outra mulher. Depois desse projeto, eu consegui perceber que, assim, como uma coisa tão simples como uma bolsa feminina pode deixar as mulheres mais felizes, assim. E não foram só as meninas que compraram a ideia. Os meninos também mostraram que estão interessados em valorizar as mulheres através dessa atitude.
Achei o projeto muito legal, porque tem mulheres que não têm a condição de ter uma bolsa e que estão em situação de risco. Então, acho legal essa ideia para ter para as mulheres assim, essas bolsas. O projeto vai atender mulheres que estão em difícil situação e que muitas vezes são esquecidas pela sociedade. Esses presentes vão ser direcionados para mulheres que estão em situação de risco, que estão em casas de passagem, né, ali protegidas, porque de alguma forma elas precisaram fugir, abandonar seus lares, porque estavam sendo ameaçadas de alguma forma. O objetivo vai muito além de presenteá-las com um objeto físico. Afinal, uma simples bolsa pode ter um significado enorme. Eu acho que elas vão ficar muito felizes e vão se sentir surpresas por mostrar que a gente está se importando com elas. Eu acho que elas vão receber esse presente como um agrado da Escola Adventista do Boa Vista. E eu acho que elas vão ficar muito felizes de receberem essas condições e elas vão poder ficar muito felizes. Se quem recebe fica feliz e se sente valorizada neste dia, quem doa também aprende valores importantes através desse ato. A Educação Adventista trabalha muito a questão de valores. E com o projeto, a ideia de liberdade que a Bolsa traz é respeitar a mulher. Então, os alunos, tanto meninos quanto meninas, aprenderam essa questão de respeito à mulher com este projeto. O que é muito importante, respeito. Todos nós precisamos ter. Gente, alunos do Colégio Adventista do UNASP Campus São Paulo participaram do Challenge Day, ou Dia do Desafio. Lá eles aprenderam na prática e de maneira bem dinâmica como podem ser beneficiados através de remédios naturais como ar puro, luz solar, ingestão de água, atividade física, entre outros. A reportagem é da Aira Ainoroso. Mesmo com cansaço, é nítida a sensação da vitória estampada nos rostos dessas crianças e adolescentes. O Colégio Adventista do UNASP São Paulo promoveu o Challenge Day, com o objetivo de desafiar os alunos para uma corrida pelo campus, que não é nada pequeno. Através do grupo dos professores de Educação Física mais a pastoral, nós unimos forças e aí esse grupo então começou a desenvolver alguns projetos para fazer esse projeto que seria o grande desafio. Nós fomos desafiados a participar de um programa legal de um desafio para de alguma forma a garotada se interagir, movimentar. E você chegou em que lugar? Nossa, não sei, foi difícil. Foi difícil por quê? Muito cansaço também, porque o NASP é grande, né? E exaustão. Eu poderia ter ido muito melhor. Meu foco era parar correndo disparado, sem parar. Mas só que eu não consegui por causa da exaustão, então eu tive que ir correndo rapidinho. E também uma última coisa de persistência, em que você pode sim chegar onde você quer chegar. Não importa os seus limites, você consegue superar. Mas além dessa sensação boa de superação ao completar uma prova, o Dia do Desafio teve um propósito ainda maior: entender a importância de algumas práticas para a manutenção da saúde. E nós falamos um pouquinho sobre o ar puro, e aqui tem um ambiente maravilhoso para isso. Conversamos com eles um pouquinho sobre a questão de água e se alimentar bem. E claro, promovemos para ele uma corridinha suave, para eles suarem um pouquinho, mas numa intenção dessa garotada aqui, de alguma forma, construir mais laços sociais, uma interação melhor com o ambiente e, claro, de alguma forma, a coordenação deles também se aperfeiçoar. E se você está pensando que acabou por aí, nada disso. Depois da corrida e da caminhada, eles ainda tiveram a oportunidade de dar uma passadinha aqui atrás com o pessoal da fisioterapia para dar aquela relaxada. O que você está achando dessa massagem? Tá ótimo, gostei, tô gostando muito. Mas as crianças não foram as únicas beneficiadas, não. Além deles, os estudantes da graduação em fisioterapia do UNASP São Paulo participaram do projeto como uma forma de aprender mais na prática esse tipo de atividade, que é bem comum no dia a dia da profissão. A gente ter mais conhecimento na prática é bom em ajudar o próximo, estar com os meninos aqui, uma coisa bem dinâmica. É a ideia do colégio, a gente promove para eles um crescimento e um desenvolvimento, não só cognitivo, não só social, acima de tudo espiritual. E claro, é a perspectiva que a gente teve nesse projeto aqui. Em Recife, um grupo de adventistas resolveu ir para a frente de uma universidade onde seria realizada a prova de um concurso público, prestar apoio aos candidatos. Eles foram lá para orar com as pessoas, mas acabaram fazendo muito mais. Quem traz os detalhes é o repórter Tiago Nascimento. A luta por um emprego estável aqui no Brasil é constante. Segundo o IBGE, mais de 11 milhões de brasileiros não possuem trabalho.
Cada um tenta se virar do seu próprio jeito e muitos correm para os concursos públicos, que oferecem boas oportunidades e principalmente a tão sonhada estabilidade profissional. São centenas e até milhares de vagas disponíveis com os mais variados tipos de cargos. Mesmo assim, a disputa é grande. No último domingo, por exemplo, um concurso realizado na cidade do Recife ofereceu 695 vagas e mais de 80 mil pessoas realizaram a prova. Sabendo disso, um pequeno grupo de pessoas foi para a frente de um dos locais de prova para realizar um simples gesto e tentar aliviar a tensão daquele momento. Afinal, para a maioria daquelas pessoas, essa é a chance de virar o jogo e mudar de vida. Teve música, bombom, água, caneta, tudo grátis. E, é claro, muita oração, ali mesmo, no meio da rua. O objetivo deles é levar a mensagem de Cristo ao máximo de pessoas. E aqui eles fizeram isso através do amor, mostrando cuidado com o próximo. E olha que nem o calor de 30 graus com sensação de 35 foi capaz de parar essa galera. Para muitos deles foram meses de preparação. Eles precisavam estar prontos para uma verdadeira maratona, cansativa e estressante. A oração e o abraço acolhedor realmente fizeram a diferença. Muitos se emocionaram e agradeceram pelo gesto. Gostei da abordagem de vocês, que em mais faculdades, concursos e entre outros, tenha essa abordagem na porta, que é bem importante. A oração, o abraço, o aconchego de vocês, foi bem importante. Depoimentos como esse trazem sentido à realização da ação. Esse foi a abordagem que nós fizemos, o interesse pelo ser humano. E foi impressionante, não só o cuidado nosso para com eles, mas a aceitação deles também para conosco foi uma coisa impressionante. Nesses dias de prova, acontece de tudo. Uma candidata perdeu a identidade no percurso até o local de prova. Ficou desesperada, pois foi impedida de realizar a prova. O grupo percebeu a situação, foi até ela e tentou ajudar. Enquanto alguns oravam, outros corriam pelas ruas, tentando encontrar o documento. E não é que eles conseguiram. 5 minutos antes do fechamento dos portões, ela entrou e pôde realizar a prova. Uma pequena ação pode melhorar o dia de alguém, e a certeza é de que quem ajuda também sai ganhando. O objetivo disso foi a gente poder trazer um pouco de esperança para as pessoas, para que elas entendam que Deus está com elas e que Ele possa dar essa ajuda a relembrar o que foi estudado, o que foi preparado com muita antecedência. Sensacional, atitudes simples que revelam Jesus às pessoas. E chegou a hora de mais uma interação com você. Você já escreveu pra gente? Mande sua boa notícia para o nosso WhatsApp, código de área 12 981352908. Vamos ver quem mais participa com a gente aqui? Solta aí. Natália do Rio de Janeiro, lá nós realizamos o Retiro Boa Fé. Foi uma grande bênção. Há 31 anos, recebendo jovens que amam aventura e intimidade com Deus. Vejam que lindo lugar. Mostra aí, Natália. Nossa, maravilhoso mesmo, que delícia. Que lugar de paz. Um grande abraço, viu? Tudo de bom para vocês. Ercílio de Manaus, no Amazonas. A boa notícia é que o nosso pequeno grupo está crescendo com a presença dos nossos irmãos venezuelanos. Está cada vez melhor. Já temos irmãos batizados e para nós é uma grande bênção. Tem foto? Mostra, Ercílio. Que legal, gente. Um grande abraço a todos vocês. Que criançada, né? Ellen Souza, de Itupiranga, no Pará. Olá, minha boa notícia é que quero parabenizar a minha mãe, Gilmara, pelo Dia da Mulher. Que Deus abençoe sempre ela para ser essa mulher usada por Deus. Te amo, mãe. Olha aí, Gilmara. Uma homenagem da sua filha aí. Um grande abraço. Hiltner, Sagrilo, Vitória no Espírito Santo. A boa notícia é que minha tia Jaci e minha prima Nel completaram o aniversário esta semana, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre elas. Elas são de Vila Velha, no Espírito Santo. Manda abraços para elas. Então tá, Jaci e Nel, um grande abraço para vocês, feliz aniversário. E vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco você vai ver um museu criacionista inaugurado em Galápagos, no Equador. Você não pode perder, porque eu volto bem rapidinho para contar essa história para você. Já estamos de volta e agora é hora do quadro Missão 360 Graus. Não faz muito tempo atrás que a casa da Nilda, em Salvador, foi destruída em um deslizamento de terra. Mas essa não foi a primeira vez que a sua vida foi destruída.
Vamos conhecer a história de uma mulher batalhadora que teve a sua vida mudada pela igreja. A produção é da Ana Ferraz. Ela lembra da graça de Deus. Não faz muito tempo atrás que a sua casa em Salvador foi destruída em um deslizamento de terra por causa das chuvas fortes. E essa nem foi a primeira vez que sua vida foi destruída. Logo depois do seu filho Natan nascer, o seu marido foi embora de casa. Natan nasceu com autismo e paralisia cerebral, e por isso era difícil criá-lo sozinha. Ela nunca tinha dinheiro porque tudo que ganhava ia para as despesas médicas do filho. Depois do deslizamento, Nilda não sabia o que fazer porque não tinha dinheiro para reconstruir a casa. Ela entrou em depressão e se distanciou de Deus. Mas quando um amigo da igreja ouviu falar o que tinha acontecido na casa de Nilda, ele convocou uma reunião. A igreja adventista local se juntou e reconstruiu completamente a casa. Dessa vez, eles fizeram questão de construir a casa mais alta para encarar outras enchentes e deslizamentos. Eles também fizeram um segundo andar para garantir que Nilda e Natan sempre terão uma área seca na casa. Às vezes, Nilda visita o andar de baixo, onde eles moravam antes. Aqui ela lembra das tantas noites de chuva que não dormiu, tentando tirar a água da casa com baldes. Algumas vezes a água subia até os seus joelhos e por isso ela perdeu muitos móveis. Mas a maior preocupação da Nilda era que o Natan tivesse uma boa noite de sono. Era difícil morar ali porque ela tinha que carregar o Natan escada acima toda vez que ele tinha algum tratamento ou até para comprar comida. Ela sentia que estava ficando sem forças, mas os seus amigos adventistas restauraram a sua esperança. Eu vi o mover do Senhor, na minha vida, que teve misericórdia de mim e do meu filho. E eu vejo que eles realmente fizeram o que Deus nos ensina, que é ter amor ao nosso próximo, Porque hoje eu vejo uma pessoa precisando de alguma coisa, se eu tiver, eu vou ajudar também. Esse é o amor que Deus quer que nós venhamos a praticar, Então, para mim, foi uma grande alegria. Fiquei feliz, Agora a casa da Nilda tem uma placa que diz Construtores da Esperança, um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A comunidade se impressionou tanto com o que a igreja fez que começaram a perguntar para ela mais sobre a igreja. Os membros da igreja não só ajudaram a reconstruir a casa da Nilda, mas conseguiram restaurar a sua fé. Eu abro as portas da minha casa. A minha casa é uma casa de oração, onde aqui as pessoas da comunidade aqui vêm, louva a Deus, canta, Aquilo que fizeram na minha vida, a gente também está tentando passar para outras pessoas também, que é esse amor, a compaixão que a gente tem que ter uns com os outros. Por incrível que pareça, Nilda é apaixonada por evangelizar e é a líder de um pequeno grupo que se reúne em sua casa toda sexta-feira à noite. Foi nesse grupo que vários vizinhos conheceram a Jesus e decidiram se batizar. Só agradecer mesmo a Deus, pela vida, por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida dos meus filhos, pelas misericórdias deles, que vem sobre a minha vida. E que o Senhor continue cada dia me usando com o seu Espírito Santo para que eu possa ser luz, eu possa ser exemplo e mostrar para as pessoas de que que Jesus está voltando. Deus usa os membros fiéis da igreja para tocar e fazer a diferença na vida de pessoas como Nilda, Natan e muitos outros ao redor do mundo. Essas são as pessoas que verdadeiramente apoiam e cumprem a missão fazendo aquilo que sabem e podem. Infelizmente, muitos daqueles que se autodenominam cristãos professam acreditar em Deus, mas vivem como se Ele não existisse.
Em outras palavras, não fazem aquilo que Deus pede de seus seguidores. É como dizer, Deus, eu acredito em você, mas eu não vou fazer o que você me pede. Será que isso faz sentido? Aqui é importante ressaltar a diferença entre ter o conhecimento de algo e viver de acordo com esse conhecimento. Por exemplo, você pode acreditar em excesso de velocidade, mas se você não obedece ao limite estabelecido por lei, a sua crença não tem significado algum. Onde eu quero chegar? Simples. Buscar a ovelha perdida era a missão de Jesus quando ele esteve aqui na Terra. A grande questão é, será que essa também é a nossa missão? Você percebe? Na grande comissão dada a todos os seus discípulos, Cristo dá ordem. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, ficou mais claro para você? Aqueles que dizem acreditar em Deus devem viver de acordo com aquilo que Deus espera de nós. E entre aquilo que Ele espera é o nosso envolvimento em sua missão. Mas por que devemos viver assim? Há muitas razões, mas se você me permite, eu quero rapidamente mencionar duas delas para você. Porque Deus o criou. No Salmo 139 nós lemos, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Sua vida não é resultado de um acidente. O próprio Deus criou você com temor e maravilhosamente elaborado. Cada pedacinho de quem você é. E porque Ele o criou, Deus ama você. Você por acaso já fez alguma coisa e ficou absolutamente maravilhado com o resultado? É assim que Deus se sente em relação a você. Ele o criou à sua imagem. Quando Ele olha para você, Ele vê algo de si mesmo em você. E isso enche de alegria. Repito, o fato de que Deus o criou é a prova de que Ele o ama. Além disso, há uma segunda razão para participarmos daquilo que Ele deseja. Porque Deus deu sua vida por você. Qual a melhor maneira de provar que nós amamos alguém? Através dos sacrifícios que estamos dispostos a fazer por essa pessoa. E qual é o maior sacrifício que uma pessoa pode fazer por outra? Dando por ela a sua própria vida. E foi exatamente isso que Cristo fez por você. O próprio Jesus Cristo afirmou, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Você ainda busca uma prova inequívoca, inabalável, inconfundível de que Deus o ama? Olhe para a cruz. Lembre-se daquilo que Jesus fez dando sua vida por você. Jesus Cristo, Deus encarnado, deu sua vida por você. Pense comigo. Imortal, submetido à morte. O doador da vida se permitiu ser engolido pela escuridão. O Rei dos Reis foi humilhado por você. Tudo isso pela simples razão de que Deus o ama mais do que você pode sequer imaginar. Porque o amor de Deus por você é tão extravagante que Ele sacrificou seu próprio Filho para salvá-la. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Só que Cristo não para aqui. Ele diz na sequência, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E o que Ele pede de nós? Que em seu amor nós cumpramos a sua missão para fazer discípulos e proclamar as boas novas de esperança a todo mundo. E então, você acredita em Deus? Sim? O que está esperando então para estar completamente envolvido na missão que Ele coloca diante de você? Fica aí a nossa reflexão. Uma nova iniciativa da educação adventista pode alcançar o mundo inteiro. Trata-se de um centro de pesquisas construído de maneira estratégica numa região que recebe milhares de estrangeiros todos os anos. O jornalista Michelson Borges, que acompanhou o lançamento desse projeto, forneceu o conteúdo para a reportagem da Vanessa Arba. Vamos ver? No Oceano Pacífico, a cerca de 1.000 quilômetros da costa do Equador, estão as Ilhas Galápagos, muito frequentadas por turistas, cientistas e pesquisadores. Formado por atividade vulcânica, esse arquipélago tem geografia, fauna e flora bastante peculiares, com espécies que só são encontradas aqui, como as tartarugas gigantes de Galápagos. O arquipélago ganhou fama mundial após a visita de Charles Darwin, a partir da qual começou a desenvolver a sua teoria sobre a seleção natural. E foi para cá, para o berço do evolucionismo, que a educação adventista trouxe um projeto arrojado. O Origins Museum of Nature, inaugurado no último sábado, mostra a beleza de Galápagos e do mundo inteiro, mas sob o argumento de que tudo isso nasceu de um criador. Nós sabemos que Galápagos é um território muito rico para a visão evolucionista da origem da vida, e nós queremos estar aqui não para ter um elemento de confronto, para medir força, e apenas para mostrar uma outra visão da vida, de acordo com o que cremos que está relatado na Bíblia. Muitas pessoas no mundo hoje olham para a Bíblia e dizem: há muitas coisas nela que nós aceitamos pela fé. Mas algumas pessoas dizem: nós não podemos aceitar a criação pela fé. Bom,
Nós queremos ser uma igreja que diz a eles: nós aceitamos toda a Bíblia, e não apenas uma parte aqui e ali que nós selecionamos. Quando o visitante entra no Museu Origins, se depara com alguns ambientes temáticos, onde aprende sobre elementos da natureza, sobre o universo. Depois ele chega a um salão cheio de argumentos de que tudo isso que ele viu foi criado e com um propósito. Há também um ambiente sobre sustentabilidade e preservação da natureza e outro sobre estilo de vida saudável. Afinal, de que adianta vivermos num planeta tão lindo e cuidarmos tão bem dele se não cuidamos de nós mesmos para usufruir de tudo isso? A bela mensagem da criação nos ajuda a lembrar que Deus é a nossa origem. É Ele quem nos provê essa maravilhosa oportunidade, não apenas de viver a vida, mas de ter uma vida renovada nele. Outro destaque do Origins é que ele abriga um centro de pesquisa com salão de estudos e até apartamentos mobiliados para atender a cientistas e pesquisadores do mundo inteiro que queiram desenvolver suas pesquisas em Galápagos. Uma proposta nossa como museu é inserir nessa pesquisa de cuidado do meio ambiente, que, por sinal, é uma face importante do criacionismo. Nós somos mordomos da natureza e temos que cuidar dela. O museu pode ser visto e visitado por milhares de turistas que visitam o arquipélago todos os anos, e a sua mensagem acaba chegando a esses países representados. Mas ele também tem como grande propósito servir a comunidade local, inclusive com projetos e ações sociais, contribuindo para o desenvolvimento de Galápagos e para que ele continue sendo esse paraíso cheio de evidências do Criador. Muito legal, não é mesmo? E grupos que queiram organizar excursões ao museu e pesquisadores interessados em usufruir das instalações precisam entrar em contato com o Departamento de Educação da Igreja Adventista pelo telefone. Código de área 61 3701 1818. Gente, e falando em criacionismo, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o professor Adalto Lourenço, graduado em Matemática e Física pela Universidade Bob Jones, na Carolina do Sul, Estados Unidos, possui mestrado em Física por outra universidade americana no mesmo estado e há anos é palestrante nas áreas de criacionismo, fé e ciência. Vamos conversar com ele agora. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Adalto. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Para nós também. Vamos começar um pouquinho com a tua trajetória. Você nasceu num lar cristão e depois se tornou evolucionista. Como que aconteceu isso? Foi um processo bem natural, como as pessoas normalmente, assim, quase toda a família passa por isso. Deixa eu colocar da seguinte forma. Quando eu fui fazer colégio técnico na Unicamp, toda a informação que eu recebia era uma informação evolucionista. E aos poucos eu fui aderindo a essa teoria, comecei a gostar. E muito da informação que eu obtinha perguntando dentro da igreja, vinha assim uma informação meio teológica, mas eu estava trabalhando com ciências. Então, a ciência e a teologia começaram a causar um pouquinho de problema. Eu acabei virando um evolucionista teísta. Acreditava que Deus tinha feito o mundo do jeito que a evolução propõe. E como você retornou ao criacionismo? Né? Saiu do evolucionismo ali e retornou ao criacionismo? Foram alguns anos. Eu estava fazendo pesquisas no Max Planck Institute, na Alemanha, e ali conversando com outros pesquisadores e pessoas que tinham um nível bem mais alto que o meu, eu percebi que muito daquilo que eu acreditava, que como sendo um fato, na verdade não eram fatos, eram possibilidades. E ali, gradativamente, o meu castelo de areias começou a ruir. E foi um processo assim de quase 5 anos, saindo de novo do evolucionismo e vindo para o criacionismo, entendendo a ideia de criação do ponto de vista científico também. Você palestra muito para pessoas cristãs, né, em ambientes cristãos. Mas como é palestrar para não cristãos, sendo um criacionista? Jesus deixou um princípio muito interessante. Ele diz assim: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Se eu estou numa universidade, por exemplo, e o UOL vai falar sobre o criacionismo, eu vou apenas usar o criacionismo científico, não vou usar nada teológico, porque nós vamos falar apenas de ciência. Então, publicações científicas dentro da minha área, as equações que são necessárias e coisas desse jeito. Então, existe uma separação natural. Ou seja, quando eu falo dentro do contexto universitário ou para não cristãos, eu apenas uso os argumentos científicos que mostram que o universo e a vida foram criados. A pergunta que muitas vezes eles falam, mas quem criou? Eu falo, olha, a ciência não tem condição de dizer quem. A ciência apenas pode dizer se teria sido criado ou se teria surgido espontaneamente. O que eu mostrei para vocês é que a ciência mostra que foi criado.
Há quem diga que existem vários tipos de criacionismo, né? Científico, religioso e bíblico. Você poderia falar para a gente sobre isso? Claro. São praticamente esses três mesmo. O criacionismo científico ele trabalha apenas com processos naturais e leis da natureza. Ou seja, processos naturais e leis da natureza teriam trazido à existência a complexidade que nós encontramos? Teriam trazido à existência essa diversidade que nós encontramos, o funcionamento? Para colocar de uma forma bem simples, ele teria trazido forma e função a tudo que existe? Ou seja, essas duas coisas básicas a ciência pode responder. Então, o criacionismo científico ele trabalha apenas com isso, avaliando se processos naturais e leis da natureza teriam trazido à existência essa complexidade, o universo, a vida e a complexidade que neles existe. O criacionismo religioso, ou criacionismos religiosos, são todos aqueles que procuram explicar por que uma determinada divindade, ou grupo de deuses, ou uma força, ou seja lá o que for, teria trazido à existência o universo e a vida. Então, essa é a ideia principal dentro do contexto do criacionismo religioso. O criacionismo bíblico, por outro lado, ele não é religioso, porque ele não procura explicar por que o Deus da Bíblia trouxe tudo à existência. Ele apenas nos diz o que foi feito. Então, a característica principal do criacionismo bíblico é ser descritivo. Ele nos diz o que Deus fez no dia 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, é muito importante essa diferença. Por exemplo, nas universidades, eu trato do criacionismo científico. Então, apenas isso. Quando eu falo para grupos que são grupos de igreja e tudo mais, daí eu posso misturar os dois, o científico e o criacionismo religioso. Quando eu falo para grupos que creem muito no criacionismo religioso, ou seja, pessoas que não são cristãos, eu tenho a tendência de usar o criacionismo científico e dou umas pinceladinhas também do criacionismo bíblico. Bom, para a gente encerrar, é possível defender a fé bíblica dentro do contexto do século XXI? Como é possível isso? A resposta é sim, e é natural isso acontecer, por duas razões. A primeira, o Deus que escreveu a Bíblia é também o Deus que criou a natureza. Então, a Bíblia é o livro das suas palavras e a natureza é o livro das suas obras. Conhecendo o Deus da Bíblia, você sabe que ele não pode mentir. Então, ele não iria dizer algo na sua palavra que fosse diferente daquilo que ele diz na natureza, que é o livro das suas obras. E essa junção dos dois é algo natural, é totalmente natural. E principalmente agora que nós vivemos num contexto de tanto conhecimento científico, tanta tecnologia, cada vez fica mais e mais fácil, pela segunda razão, que toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. O problema é que as pessoas tentam colocar ciência que ainda não está estabelecida com Bíblia que está corretamente interpretada ou às vezes não corretamente interpretada, tentando fazer com que as duas andem juntas. Mas Bíblia devidamente interpretada e ciência corretamente estabelecida andam juntas. Que legal, fascinante te ouvir. E se você aí de casa quiser ouvir um pouquinho mais, saiba que ele é um dos convidados do programa Origens, que é sempre às terças-feiras, às 11 da noite, não é isso? Isso aí. E a temporada é sobre matemática, né? A gente vai provar que a Bíblia também tem todo um lado matemático. Muito obrigada, tudo de bom. Prazer. Bom, gente, mudando de assunto agora, em tempos de crise na saúde com a possível epidemia do coronavírus, o Hospital Adventista de Belém produziu um material que ensina a nos prevenir da doença. Vamos ver? Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias é a epidemia de coronavírus, que já atingiu diversos países. Mas o que você sabe sobre o coronavírus? Bom, o que eu sei sobre o coronavírus é que ele surgiu na China, está se espalhando pelo mundo, como outras epidemias, né? Eu acho que ele é semelhante ao H1N1. Que só pelo fato de pegar na mão, respirar próximo à pessoa, você já pode estar tendo contágio, né? Ele é um vírus responsável por uma doença chamada Covid-19. Uma doença que surgiu na cidade de Wuhan, na China, e desde então vem acometendo diversos outros países. É uma doença que causa, em sua grande maioria, casos leves a moderados de resfriados comuns e uma pequena minoria evoluindo para casos mais graves de pneumonia. A transmissão dele ela é extremamente alta, uma vez que o contágio se dá por meio do ar, vias respiratórias, através da tosse, da fala, dos espirros. Entretanto, apesar da transmissão ser extremamente alta, a chance de você evoluir à morte, uma vez que você seja infectado, é muito baixa, gira em torno de 2% da quantidade de pessoas infectadas. E já tem mais informações sobre este tema aqui no Revista.
E é hora de ver mais boas notícias por aqui, que você pode mandar para o nosso WhatsApp, código de área 12 98135 2908. Solta aí. Daniela Lima, de Itaporanga, no Sergipe. Minha boa notícia é que meu marido fez 60 anos e estamos muito felizes com essa nova etapa que começa. Tem foto. Parabéns para o maridão aí, Deus abençoe esse casal, muito obrigada. E vamos para a última pausa do Revista e já tem o quadro Fé em Ação. Não saia daí porque a gente volta já. Em Salvador, na Bahia, a Federação dos Empreendedores desenvolveu diversos projetos que atendem às principais necessidades da região. Além disso, a fé dá assistência a projetos que já existem, mas que não conseguiam se manter financeiramente sozinhos. Quem não encontrava mais solução, vê na ajuda uma resposta, enxerga novas oportunidades, possibilidades. Vem aí mais uma história emocionante do Fé em Ação e quem conta tudo pra gente é sempre ela, a Bárbara Oliveira. Chegou a hora do Fé em Ação, nosso quadro que recebe apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas. E hoje você vai conhecer junto comigo um projeto que ajuda pessoas que precisam de uma nova chance. Então não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. Muitas vezes, quando nós erramos, nós precisamos de uma nova chance. Uma ajuda para se afastar daquilo que é ruim e se aproximar daquilo que é bom. Melhor ainda é quando nós temos uma estrutura especial para reconstruir uma história, reestruturar uma vida. E é isso que acontece aqui no projeto Nova Chance. O projeto Nova Chance, ele é caracterizado para atender dependentes químicos. Então nós temos lá um local que recebemos esse pessoal para tratamento desse vício que eles possuem. O meu processo foi um pouco difícil, né? Porque minha mãe era cristã e sempre me dava conselho, o pastor me dava conselho, a pastora me dava conselho. Mas a pessoa, quando está nesse mundo, a pessoa fica cega, né? E quando eu cheguei aqui, eu era aqui aluno. Passei por prova, muita prova aqui dentro. O maior desafio, eu acredito que a saudade da família. Porque é muito ruim, em certa parte, você se afastar de todo mundo que você gosta para poder vir aqui e no momento aqui pensar, né, na sua recuperação e se sujeitar também a pessoas como nós, como eles também somos pessoas, né, todos falhos e pecadores, mas às vezes tem que se sujeitar a obedecer certos tipos de regras, né? Acho que assim o conforto de estar em casa, isso dificulta um pouco a ser aqui e ter que se sujeitar um pouco. Porém, não é nada assim muito complicado, nada muito penoso, né? Que as pessoas, quando passam assim a primeira etapa, assim, os primeiros 2 meses, e eles se acostumam, isso se torna tranquilo. Vem uns na bebida, vem uns nas drogas, vem uns que vêm, né, corrido. E a gente temos que ter, né, um pouco de compreensão com cada um, né, para que nós venhamos tratar cada um conforme, né, as necessidades que eles estão passando. Né, primeiro a gente chama eles no escritório, procura saber qual foi o motivo, qual é o caso que trouxe eles para aqui e eles passam para a gente. Né, e a gente dá uma maior forma de ajuda. Quando vem de lá de fora das drogas, temos que se limpar, né, se tratar. E nós temos como tratar ele através da soja, da verdura, né, do chá, né, para que o sangue limpe. A gente trabalha muito na parte espiritual também, porém, como é necessário também as atividades, né, o suar, né, o praticar atividades, ocupar a sua mente, isso é muito bom para que as pessoas não fiquem assim focado com as coisas lá fora e possam se concentrar no tempo aqui dentro, na sua recuperação. Primeiramente, né, a gente aqui do Nova Chance,
A gente queremos parabenizar, né, esse grupo, né, da Fé Bahia, das Mãos Solidárias, né, nosso querido e amado irmão Isaac Possato, né, que vem também aqui nos ajudando bastante. Eu não sei, né, o que seria da gente aqui, né, sem essa ajuda dele. A gente não tinha ovos para comer, era soja, às vezes arroz, sem nada, né? Mas Deus, pela honra e a glória do Senhor, foi triscando no coração de um, triscando no coração de outro. E aí começamos a levantar um clamor nas madrugadas, né? E Deus, Ele ouviu, né, o nosso clamor, né, enviando o nosso querido e amado irmão Isaac Possato aqui, neste lugar, né? E aí veio agora, né, as Mãos Solidárias, né, a Fé Bahia. Então eu só tenho que agradecer a todos eles aí por essa ajuda maravilhosa aí que eles têm dado, né? É muito desafiador, né? Mas assim, Jesus tem suprido as necessidades. Graças a Deus, né, não precisa os nossos amigos nos ajudam na alimentação, então a gente não precisa se preocupar com isso, né? Muitas igrejas também, algumas igrejas, né, não são todas, porque antes dele não tínhamos ajuda de ninguém, né? Já chegou época de ter que arrancar coco para sair para vender, para conseguir comprar uma alimentação. Louvado seja Deus, eles agora nos ajudam, então toda semana tem alimentação, isso não nos preocupa. Algumas vezes, assim, eventualmente, algumas igrejas vêm e trazem doação de roupa e tal, mas financeiramente é desafiador. Porém, Jesus não tem deixado faltar nada, né? Mas eu acredito que o melhor Deus tem preparado para a gente, né? A recompensa de Deus, a Bíblia diz que trabalhar na obra do Senhor não é em vão, né? Então a gente espera nisso e almeja nisso. E eu sei que Jesus é bom e está no controle de tudo. Nova Chance já existe há alguns anos e eles não tinham como manter as pessoas que procuravam eles para se libertar da dependência química. Então as pessoas queriam, mas chegavam aqui nesse centro, nesse lugar agradável, e eles não tinham muitas vezes alimentos, não tinham nenhuma estrutura básica. E procuraram a fé para que tivessem algum tipo de ajuda. Eu quero fazer um agradecimento especial ao padrinho desse projeto, que é nosso amigo Isaac Possato. Ele acabou encabeçando aí a liderança disso e tomou a frente e começou a trazer algum tipo de ajuda. E depois envolveu, né, todo o grupo da fé. Isso dá muita alegria porque você vê pessoas chegando tão debilitadas, até sem ter assim aquela fisionomia de ser humano, né? Tão debilitados que eles se encontram. E depois lá eles encontram apoio, encontram Cristo, eles se transformam totalmente em pessoas novas. E é bacana quando eles saem de lá, uma pessoa totalmente diferente da que chegou, e inseridos novamente na sociedade. Então nós ajudamos desde a parte de sementes, porque as sementes vão ajudá-los a manter o tempo ocupado. Então eles vão plantar, são sementes selecionadas, vão ajudá-los a manejar o solo, a ir regando e vendo o acompanhamento, né, do crescimento das plantas e depois o prazer de colher aquilo que você plantou. Só que percebemos que eles não tinham como ter uma refeição digna porque não tinham dinheiro para o gás de cozinha, o GLP. E são 30 internos em média. E ter café da manhã, almoço e janta, o custo do gás é muito alto. Então surgiu a ideia, dentro da fé, de doar um fogão e um forno a lenha. Eles pegam a própria lenha aqui da região e conseguem então fazer o exercício cortando a lenha, então isso ajuda a ocupar o tempo. Aqui é o forno de lenha, entendeu? Quando nós chegamos, eles faziam a alimentação numa fogueira. E como eles não têm condições de estar comprando bujão industrial para fazer a comida, então eles têm madeira, fazia fogueira, então nós pensamos em minimizar o mal-estar de fazer comida numa fogueira. Aí compramos essa chapa em Belo Horizonte
e compramos esse forno também de ferro fundido. E aí contratamos um irmão do interior e aí a fé bancou toda essa despesa, a despesa de comprar chapa, comprar o ferro, de trazer o profissional do interior. E aí nós juntos tivemos a oportunidade de construir, enquanto está cozinhando, o forno está aquecido. Começou a acender a fogueira, o forno começa a estar. Então o pão está sendo preparado ali e vai colocar aqui. E uma coisa seguinte, é a questão da economia. A madeira que era gasta em uma fogueira para fazer uma refeição, essa mesma quantidade de madeira, ela dura 2 dias. A diferença foi muito grande porque o forno era um forno, né, era feito de bloco, né, e hoje aqui o forno a gente não tem nenhuma fumaça, você pode ver. A chaminé lá em cima, ali é um forno, você vai passar pão, fazemos bolo, fazemos empanada para tomar café, o pão que estão preparando para tomar café agora à noite. Ali é uma cevada, que a gente não toma café aqui, mas é uma cevada, né? E teve uma utilidade muito grande para nós aqui, o forno, né? Ajudou bastante. A fumaça era muito precária, era pano no rosto. Vocês estão aqui dentro, tá vendo que não tem nenhuma fumaça, né? E o fogo está aceso. Muito útil para a casa e para mim também que trabalho aqui na cozinha. Participar da Federação dos Empreendedores Adventistas da Bahia é algo sensacional para toda a equipe, porque você não é uma pessoa passiva, você tem que se envolver na missão de alguma forma. E quando você olha o resultado de uma refeição para esses homens, né, com alegria, ter uma mesa farta, pô, isso não tem preço. Você, quando está fazendo sua refeição em casa, você agradece a Deus pelo pão de cada dia, você pode agradecer a Deus a extensão dessa bênção para tantas pessoas que recebem essa bênção. Então, obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, não só para a gente, para a minha família, mas para tantas pessoas que a fé tem ajudado. E isso dá uma alegria de coração extraordinária. Você tem um propósito de vida. Eu tenho 5 anos aqui dentro, tenho 3 anos e 7 meses liberto, pela honra e a glória do Senhor. Cheguei aqui como aluno e o único jeito que eu pude retribuir por tudo que Deus fez na minha vida é estar mantendo a obra dele conforme o querer dele. Eu me desempenho no campo, eu gosto de estar sempre no campo junto com os alunos, para estar sempre toda hora incentivando eles, porque às vezes a gente fica parado, eles pensam, ele está parado e a gente aqui trabalhando, então a gente temos que estar junto com ele. Entrei aqui com um propósito, né, de me libertar, né, dos vícios, né, do álcool. E hoje eu estou aqui, né, ajudando, né, meus irmãos, né, a ter um encontro, né, com Jesus Cristo e se libertar, né, do mundo das drogas, né, do alcoolismo, né, aí afora. Me levantou como obreiro, levantou o irmão Aldo como também obreiro, depois ele passou para diretor, eu passei para vice-diretor com o nosso irmão Ezequiel. E hoje a gente seguramos, né, não é fácil. Né, a gente continua lutando aí, porque é muita luta, né? A gente temos que falar a verdade, né? Deus se agrada de ouvir a verdade. E é muita luta, porque nem todo mundo tem a mesma personalidade, nem todo mundo pensa igual a mim, igual ao irmão Aldo. Então cada um vem de um mundo diferente e é um pouco complicado. E eu amo estar aqui nesta obra, gosto, né, e tocar o barco para frente aí, pedir força a Deus para que nós venhamos trazer o melhor para eles, né, que eles merecem, não só ele, mas os muitos que estão aí fora precisando, que eu creio que Deus vai enviar para aqui para dentro para a gente cuidar. Os desafios são diários, né, porque nós fazemos a obra por amor, né, felizmente não recebemos um salário para estar aqui, né? Nós fazemos isso porque também já precisamos. Eu já estive aqui como um interno, né? Percorri um tempo aqui e hoje, para a honra e glória de Deus, né? Faço parte da administração, assim como também os outros também. Aos poucos, vidas são transformadas e diferentes rumos são traçados. O futuro que antes parecia sem esperança ganha novas cores e um novo sentido. Além da gente estar envolvido na missão de ajudar o semelhante, é muito gostoso ver como as pessoas elas
têm a vida transformada quando aceitam Jesus. Porque aqui eles fazem parte da desintoxicação, da parte de alimentação, de tempo e de exercício, mas é pregada a palavra de Deus todo dia. Nesses últimos 3 anos foram de 40 a 50 pessoas que desceram, né, as águas aqui, para a honra e a glória de Deus. Eu fiz muito minha mãe sofrer e hoje eu vejo o sorriso destampado no rosto de minha mãe, a alegria que eu trouxe para ela, eu estar aos pés do Senhor. Não só para ela, mas todos os meus familiares. As pessoas que me viam no passado e me veem hoje não me reconhecem. Isso é bom, né? Louvado seja Deus. Eu tive aqui um verdadeiro encontro com Cristo. Né? Aqui neste lugar eu já conhecia, bem antes de passar por aqui, já conhecia a Bíblia, já conhecia a igreja. E depois de trilhar por caminhos errados, né, e voltar para aqui e ter um verdadeiro encontro com Cristo, mudou totalmente a minha vida, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, né? E Deus tem trabalhado bastante na minha vida, né? E isso é muito bom, isso é gratificante. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade que eles tenham, não importa de onde ele veio, para onde ele passou, o passado deles para mim é morto. O que importa agora é ele ser uma nova criatura, rasgar as páginas, rasgar e pegar uma página limpa e escrever uma nova história. A mesma coisa que eu escrevi uma nova história, a mesma coisa eu quero que ele se escreva uma nova história. A mesma coisa que eu estou sendo feliz na presença de Cristo Jesus, eu quero que ele seja feliz e que a família deles veja também a transformação e aqueles que diziam que para ele não tinha jeito, né, vai ter jeito sim, porque Deus é um Deus todo-poderoso. O projeto Nova Chance ajuda homens que precisam reencontrar o seu caminho, reconstruir uma história. E eu espero que você tenha se emocionado junto comigo ao conhecer um pouquinho mais desse projeto. O Fé em Ação chegou ao fim, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá! Até lá, Bárbara. Que lindo ver não apenas pessoas que tiveram suas vidas transformadas, mas que agora se dedicam para transformar a vida de outras. E é claro que fica aqui nosso convite para você acessar feadventistas.org.br e conhecer todos os projetos apoiados pela Federação dos Empreendedores Adventistas. Você também pode conhecer mais projetos realizados pela Fé Bahia no site mãosolidarias.com.br. E vamos ver a continuação das informações de prevenção do coronavírus produzidas pelo Hospital Adventista de Belém agora. Em todo o mundo, mais de 90 mil pessoas foram infectadas pelo coronavírus. Mas você sabe que existem formas de prevenir essa doença? Temos que prevenir, né? Tipo, quando for tossir, espirrar assim. Parece que você tem que usar álcool para lavar as mãos. E orienta as pessoas em volta da gente. Em sintomas da infecção pelo coronavírus, é determinado um caso suspeito quando o paciente tem febre e sintomas respiratórios de tosse, desconforto respiratório, que seria a falta de ar, associado à coriza. E, além disso, o paciente deve ter tido contato com alguém em área de localização, onde o vírus esteja circulando, ou até mesmo com um caso confirmado do coronavírus. Portanto, a melhor maneira de você prevenir é adotar algumas medidas simples. A maneira mais simples e eficaz de você prevenir é através da lavagem das mãos com água e sabão, ou ainda com álcool gel a 70%. Além disso, manter a etiqueta da tosse, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. E, por fim, evitar estar em aglomerado de pessoas onde não haja a circulação de ar. São medidas simples, porém muito eficazes na prevenção da doença. É isso aí. Se você quiser ter mais acesso a esses materiais produzidos pelo Hospital Belém, é só acessar o site hab.org.br. E vamos às últimas participações pelo nosso WhatsApp de hoje. Você já participou? Já mandou sua mensagem para a gente? Então é o momento. Solta aí. Vânia de Registro, São Paulo. Estou muito feliz, pois vamos abrir um novo clube de aventureiros aqui em minha pequena igreja. Será o Clube Guerreiros do Vale. Olha só, Guerreiros do Vale, um grande abraço para vocês, viu? Tem mais? Solta aí, então.
Ozegil, de Cuiabá, no Mato Grosso. Oi, Darcy. Domingo, dia 8 de março, é o aniversário da minha esposa Diene. Ela ganha 2 presentes, mas o maior presente é meu de estar casado com esta mulher maravilhosa e parceira em tudo. Te amo até a eternidade, diz aí. Olha só, que lindos. Um grande abraço para vocês. Grande abraço. Priscila Miguel, de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Olá, Darcy, boa noite. Para você também, Priscila. A minha boa notícia é que após 9 anos de seca, nosso reservatório de água, que já havia sido nomeado de Cemitério de Canoas, após 2 anos, né, de chuvas, ele transbordou. Há 2 dias, será? 2 dias de chuva, ele transbordou. Nós só tínhamos água para mais 15 dias. Veja o vídeo dessa grande bênção. Mostra aí, Priscila. Que bênção, Priscila. Tudo de bom para você, para todo o teu povo aí. Um grande abraço. E tem mais interação por aqui, solta aí. Tati e Levi, minha boa notícia é que estávamos morando na casa da minha mãe e quase passamos 1 ano morando de favor. Mas agora estamos na nossa casa própria. Mostra, não tem foto? Mostra a foto, manda foto pra gente qualquer hora, tá, Tati? Adorei saber a sua boa notícia. Muito obrigada. E tem mais? Cléo Figueira, de Santarém, no Pará. Olá, Darcy, amo esse programa. Ai, como é gostoso ouvir isso, Cléo. Minha boa notícia é que fiz um voto com o Senhor e vou começar a ler a sua palavra, a Bíblia Sagrada, do início ao fim. Cléo, compartilho dessa boa notícia com você. Eu também tomei essa decisão, viu? Um grande abraço para você. Tem mais? Maria Nazaré de Lagarto, no Sergipe. Minha boa notícia é que estou aniversariando, completei 40 anos. Eu passei muitos anos doente com depressão e Deus me curou. Glória a Deus por isso, Maria Nazaré. Um grande abraço para você. Que Ele continue te abençoando. Gente, o programa de hoje chegou ao fim, mas continue acompanhando a programação da TV Novo Tempo. Lembrando que você pode rever esse e outros programas no ntplay.com. Tenha um ótimo fim de semana e a gente volta com uma revista inédita na segunda-feira, às 6h45 da noite. Fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.